Boa noite, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos a mais uma exposição bíblica. Deixa eu colocar um ponto ontem. Na palavra que foi colocada ontem, eu acabei me esquecendo de pôr o link no grupo de WhatsApp. Mas os irmãos podem ir direto na página do YouTube da igreja, que sempre na quarta-feira, às 8 da noite, e no domingo, às 10 da manhã, vai ter uma palavra sendo publicada lá no nosso horário de culto. Então, se por acaso não chegar no link do grupo, que às vezes pode acontecer, ontem houve um contratempo, uma visita inesperada, aí acabou havendo um contratempo, eu acabei não colocando o link. Mas se você for na página da igreja, nos nossos horários de culto, quarta-feira, 8 da noite, e domingo, 10 da manhã, a palavra vai estar sendo colocada ali, tá bom? Deus abençoe. Então vamos salmodiar, vamos abrir no Salmo de número 13. Salmo 13. É um salmo de Davi com música. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando escolherás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve, meu Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, colocando a nossa vida, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando discernimento, sabedoria, que possamos aprender de Ti nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16. Eu imagino que nós vamos acabar o tema jejum hoje, mas vai ficar uma boa coletânea na internet disponível. Acho que não foi um estudo exaustivo, que pegou todas as passagens, mas pegou pelo menos 80% das principais passagens de jejum. E hoje nós vamos estar explorando o Novo Testamento. Vou tentar concluir hoje. Se não for possível, nós fazemos mais uma palavra para que a qualidade seja mantida. Então vamos lá. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 16 diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Até aqui. Veja, por que Jesus vem falando do jejum? Essa prática aqui é notória. Como nós vimos nos dias do Antigo Testamento, o jejum era praticado em várias situações. Inclusive, no nascimento de Jesus, aparece uma figura importante no Evangelho de Lucas, que inclusive a Bíblia mostra que era uma pessoa que jejuava constantemente. E a Bíblia coloca ela como uma mulher de Deus. Então vamos para essa personagem. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos duas cartas à frente. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 37. Diz assim. Tá, vamos ler o 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Essa era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Olha que interessante. Uma das maneiras de se servir a Deus é através de jejum e oração. É interessante essa citação aqui.
faz parte das disciplinas espirituais, faz parte do estilo de vida de quem busca santidade, consagração, busca a face do Senhor, busca entendimento da Escritura. Então o jejum é algo extremamente salutar. Agora, ele tem que ser acompanhado de oração, de estudo das Escrituras e tudo isso. E veja que interessante, no próprio Evangelho de Mateus, Jesus ele faz um comentário muito legal sobre a questão do jejum. Após ler aqui sobre a vida da profetisa Ana, vamos voltar em Mateus capítulo 9. Volta novamente em Mateus 9, só que não é o 6, mas é o 9. Tem um fato interessante aqui, 9, versículo 14. Mateus 9, deixa eu deixar ajeitado o meu esboço aqui, versículo 14. Diz assim: Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Veja, nós temos que entender que foi anunciado aos discípulos de João que Jesus era o Cristo. Inclusive dois deles, pelo menos que a gente nota, um era André e outro a Bíblia não cita o nome, eles passaram a seguir Jesus após o anúncio de João Batista de que Jesus era o Cristo. Então a pergunta deles é uma pergunta extremamente lícita. Veja, nós vivemos num tempo onde existe jejum, vimos isso no caso de Ana, os fariseus jejuavam, os discípulos de João Batista jejuavam. Então a pergunta deles é extremamente natural. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus era o Messias. Então eles vêm perguntando: por que nós jejuamos e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Aí olha que interessante a resposta, versículo 15. Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. É interessante essa palavra estar triste. Esse estar triste aqui é muito mais amplo que aquele sentimento de alegria e tristeza. Isso aqui é estar quebrantado. Isso aqui é estar necessitado de Deus. É uma coisa mais ampla, é o espírito de jejum. Você não vai fazer jejum em época de churrasco, em época de festa, em época de júbilo. O jejum ele é apropriado para situações específicas. Inclusive a busca da vontade e da direção do Senhor. Normal, mas olha que interessante. O que Jesus está falando? Eu estou com eles. Então, olha aqui, vamos agora fazer uma conjectura. Qualquer dúvida que eles tinham, e os evangelhos mostram isso, era só perguntar para Jesus, o Messias estava com eles. Agora, hoje, o Messias não está conosco. Mas o Senhor está nos céus e em nós mora o Espírito Santo do Senhor. Só que é um tipo de comunhão diferente, que algumas vezes vai requerer o jejum e oração. Então aqui era só os discípulos perguntarem, então não precisava jejuar, era ao vivo e a cores. 24 horas do dia. Agora, Jesus explica de uma mudança que ia acontecer na doutrina, da antiga aliança para a nova aliança, na maneira de ser as coisas. Ao 16 o que ele fala: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Veja, um dos aspectos desse vinho novo e odres novos é só você subentender o conceito que Jesus está passando. O que é o vinho novo? Veja, os discípulos passariam pela experiência de revestimento de poder, passariam a ter uma fé completa. Nós vamos ver no próximo texto que a fé dos discípulos aqui ainda era uma fé incompleta. E esse novo estilo de vida, de comunhão com Deus e servir a Deus, é o vinho novo, que é colocado num odre novo. O que é um odre novo? É uma nova prática espiritual.
Então Jesus ele vem aqui fazendo uma mudança. Depois nós vamos estudar melhor esse texto. Mas para vocês entenderem o que ele está falando aqui, não havia necessidade de jejuar nessa época. Porque para os discípulos buscarem Jesus era só perguntar. Amém? Mas olha que interessante, no próprio Evangelho de Mateus tem uma passagem muito intrigante, inclusive que gera muitas discussões. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Antes de começarmos a ler, vamos dar um pano de fundo. Jesus, no seu ministério, falou o seguinte: existem alguns aqui que não vão à sepultura sem antes ver o Senhor vir em sua glória. Isso se cumpriu com Tiago, Pedro e João. Nesse capítulo 17, que foi a transfiguração de Jesus. Na transfiguração apareceram Elias e Moisés. Aí depois eles retornam. E quando eles chegam de volta do Monte da Transfiguração, está acontecendo uma situação inusitada entre os discípulos que ficaram. E a situação é a seguinte, vamos lá. Mateus 17, versículo 14. Eu abri no 14. Olha que interessante. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Veja que interessante. A situação aqui, inclusive no Evangelho de Marcos existe a confirmação, é uma situação de endemoniamento. Endemoniamento num ponto tal que desequilibrava mentalmente o jovem. Era um espírito que queria causar morte naquele jovem. Isso é muito comum, veja. Existem demônios que causam automutilação. Existem demônios, por exemplo, é muito comum na feitiçaria, por exemplo, nas seitas africanas. A pessoa possessa de espíritos malignos, ela toma uma quantidade absurda de álcool. Absurda. E simplesmente quando o demônio vai embora, a pessoa não está bêbada, às vezes nem cheira álcool. É como se a bebida tivesse desaparecido do corpo. Não sei se já se fez alguma experiência, alguma coisa, mas o efeito na vida da pessoa simplesmente desaparece. Existem religiões pagãs que a gente vê na Indonésia, na Polinésia, entre os aborígenes, que eles fazem uma automutilação tremenda. Existem religiões que eles se penduram por ganchos. Eles inserem alguns canos por baixo da sua pele, para a pele não rasgar, enfiam ganchos por dentro daqueles caninhos e se penduram a grandes alturas balançando e a pele não rompe. Só que é uma dor horrível, isso é automutilação. Eu já vi testemunho de pessoas que se feriam quando estavam debaixo de possessão demoníaca. Então isso aqui nada mais é que uma passagem bíblica que nos comprova tudo aquilo que a gente vê dentro da apologética cristã e da demonologia cristã. Demônios, eles causam destruição. Demônios, eles podem prejudicar a pessoa de uma maneira terrível. Deixa eu tomar um guardar que a garganta secou. E aí o texto ainda explica. Veja, o pai do menino, quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele está reconhecendo Jesus como Deus. Essa palavra Senhor é Adonai. A grafia dela nos mostra que é Adonai. Então ele está reconhecendo Jesus como Deus. Por quê? Porque um judeu só se prostrava diante de Deus. Então ele reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Mas olha que interessante. Ele chama essa expulsão de demônio
E o escritor do Evangelho, Mateus, que estava lá, Mateus estava nesse grupo que tentou expulsar. Mateus não estava no monte. Ele registra de maneira inspirada a palavra cura. Então o que nós temos que entender? Existe uma coisa assim chamada cura espiritual. Cura da possessão de demônios. E isso existe. O Evangelho de Lucas usa esse termo e o Evangelho de Mateus usa esse termo. Só que aconteceu uma coisa interessante aqui. Os discípulos não puderam expulsar o demônio. Só que veja, antes disso, houve a conhecida missão dos 70 e eles voltaram super alegres, dizendo: Senhor, os espíritos malignos com uma palavra fogem de nós. Nós oramos com as pessoas e as pessoas são curadas e fizeram maravilhas e ficaram muito contentes. E aí Jesus fala o quê? Vocês deviam se alegrar não porque os espíritos malignos se sujeitam, mas porque o nome de vocês é arrolado no céu. Mas aí eu posso falar uma coisa para vocês. É uma coisa maravilhosa de ver o poder de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo operando na expulsão de demônios. É a coisa mais bonita que tem, porque vamos tentar encarar de um outro quadro. O ser humano, feito imagem e semelhança de Deus, possui espíritos malignos que denigrem a pessoa, destrói a pessoa, causa enfermidades. E aí Jesus Cristo, através do seu poder, da sua obra completa, vem e o demônio é expulso. A pessoa é liberta daquilo. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Eu, para mim, dentro das experiências que o Senhor permitiu ter, é impressionante como até o semblante da pessoa muda. Você vê um ser humano sendo aliviado dessas coisas tão difíceis, tão problemáticas. É muito legal a expulsão de demônios. Inclusive, a expulsão de demônios no nome de Jesus prova que Jesus está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É uma das provas de que Jesus está vivo. Então, assim, a gente não deve olhar a expulsão de demônios como um espetáculo pirotécnico, como muitas igrejas neopentecostais fazem. Mas nós temos que ver como uma operação de milagres e maravilhas. A expulsão de um demônio é um milagre. Veja, quando eu falo expulsão de demônios, eu não estou falando em libertação completa. A libertação completa da pessoa só acontece quando ela vem a Cristo. Mas demônios são expulsos de pessoas. E nós não sabemos se o contexto vai se repetir, aquele demônio vai voltar ou não. Não temos certeza. A Bíblia descreve que ele pode voltar e a situação da pessoa ser 7 vezes pior. Mas também existem casos da pessoa não foi salva e foi curada daquilo. Foi aliviada daquilo. Então, assim, é uma área delicada. Então, nós temos que ter equilíbrio. Ao mesmo tempo que é uma maravilha, não é um dom, mas não pode ser explorado de maneira pirotécnica, como se faz nas igrejas pentecostais. É para ser tratado, eu, por exemplo, trato isso de uma maneira muito simples. Manifestou, eu já mando fica quieto, e a minha segunda frase é: sai em nome de Jesus. E acabou. Não tem conversa, não tem papo, não tem show, não tem entrevista com vampiro, não tem nada disso. E é impressionante, gente, é maravilhoso. Normalmente você dá uma palavra, sai. Às vezes, no máximo, 2 palavras. O que pode acontecer é como no caso de legião, a pessoa possui mais de um demônio e você não sabe, e aí vai saindo um, voltando o outro, saindo um, voltando o outro. Aí é necessário uma prática que não é o tema aqui da palavra, mas sai do mesmo jeito. Mas olha o que Jesus vai falar aqui. Vamos lá, versículo 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Veja que interessante, existe uma discussão aqui dos comentaristas para quem Jesus estava endereçando essa geração incrédula e perversa. Alguns comentaristas dizem
que ele endereçou isso para a multidão que estava em volta. Outros comentaristas dizem que ele endereçou isso para os discípulos. No meu entender, ele endereçou a todos. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para aquela geração que ainda não tinha sido salva, e também estava falando para os discípulos, por quê? Porque a fé dos discípulos não era completa. O contexto mais à frente, você vai ver. Veja, que ainda não tinha acontecido o Pentecostes. Os discípulos expulsavam demônios graças à grande comissão de Jesus. Mas as coisas que esses mesmos discípulos realizaram no livro de Atos foi por causa do revestimento de poder, do habitar interior do Espírito Santo. Tanto é que nós vamos ver num texto mais à frente que esse habitar interior do Espírito Santo é que capacita a expulsão de demônios. Isso é nítido na Bíblia. Então Jesus aqui, ele dá um pito. Ao mesmo tempo que ele fala essa geração incrédula e perversa, ele também mostra que os discípulos ainda tinham uma fé incompleta. Nós vamos ver o texto mais à frente. E aí ele continua, versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudermos nós expulsá-lo? Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, na narrativa de Marcos, fala que o menino ficou como morto. E a turma chegou e falou: nossa, será que morreu? Mas não, aí o menino voltou. Isso pode acontecer, já vi acontecer. Às vezes, durante a expulsão, é um baque forte para a alma da pessoa. Até a pessoa recobrar o equilíbrio, até a pessoa estabilizar. No médico isso acontece. Se a pessoa passa por um procedimento médico, algumas vezes ela volta um pouco, passa por uma anestesia, passa por uma cirurgia, é normal. Existe um time para o ser humano. Entendeu? Só que aí os discípulos ficaram intrigados, porque Jesus deu uma palavra e o demônio saiu. E aí eles já perguntando, por que não pudemos expulsá-los? Aí olha a explicação de Jesus que prova que a fé dos discípulos era incompleta. Versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O que é isso aqui? Isso aqui é um provérbio. Água mole, pedra dura, tanto bate que até que fura. Isso era um provérbio da época. Isso quer dizer o seguinte: algo impossível acontecer. O que é a fé do tamanho do grão de mostarda? O grão de mostarda é a menor das sementes, que a própria Bíblia nos ensina que depois se torna a maior das hortaliças, se torna até uma árvore. Então Jesus aqui, ele está falando do desenvolvimento da fé, uma fé sadia. E a prova disso é a frase que vem depois. Porque ele fala o seguinte: quando a fé de vocês for completa, o impossível vai acontecer. E isso ele está falando para os discípulos. Mas a frase seguinte serve para todo mundo. Mas essa casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Gente, isso aqui é extremamente polêmico. Isso aqui é um dos textos mais controversos, ainda mais em épocas de neopentecostalismo, em época de show gospel. Por quê? Existe um ensino não bíblico dizendo que existe o dom de expulsão de demônios. O que acontece? Qual é o problema disso? O problema disso é que fura a grande comissão de Mateus 28. Fura a grande comissão de Marcos 16. Porque Jesus avisou que uma das marcas do verdadeiro discípulo é a expulsão de demônios.
Quando você fala que alguém tem o dom de expulsão de demônio, você divide os crentes em duas categorias. Uma categoria de quem recebeu esse dom que não é bíblico, não existe na lista de dom, o dom de expulsão de demônios, e os que não têm esse dom. Então, assim, primeira coisa que eu quero que vocês risquem, não existe dom de expulsão de demônio. Não existe pessoas capacitadas, estou falando de um crente, nascido de novo, que tem o Espírito Santo. Essa é a credencial. Não existe pessoa capacitada de maneira sobrenatural para expulsão de demônios. O máximo que você pode ter, que alguns intérpretes dizem, é que na lista de 1 Coríntios 12, quando aparece o dom de fé, ela não é a fé salvadora. Ela é uma fé que opera maravilhas. Então alguns comentaristas dizem o seguinte, que uma das maravilhas é expulsão de demônios. Mas o que Jesus está falando aqui é o seguinte, agora vamos entender isso no contexto bíblico. O que a oração seguida de jejum produz no crente? Porque o problema está claro, Jesus deu a palavra, o demônio saiu. Os discípulos estrebucharam, até espumar o canto da boca, estava ficando pior que o demoniado. E não aconteceu nada. Aonde que estava o problema? O problema estava com os discípulos. Qual é o efeito da oração com jejum? O efeito da oração com jejum é dependência de Deus. Operar todas as coisas debaixo do poder de Deus. Fazer as coisas debaixo da capacitação do Espírito Santo. Por que essa casta aqui só sai com jejum e oração? Porque o problema está com a gente. O problema não está com o nome de Jesus, o problema não está com o poder do Espírito Santo. O problema está que as pessoas, elas querem fazer as coisas de uma maneira errada, não querem fazer as coisas dependendo de Deus. Não buscam, veja, não entenda essa frase minha de uma maneira errada. Não buscam o revestimento de poder vindo dos céus. Como que eu busco esse revestimento de poder? Sendo um cristão normal. Orando, jejuando, lendo a Bíblia, me consagrando, buscando santidade, tendo uma dieta espiritual sadia. Não que eu vou ser um super crente, mas eu vou ser alguém que a minha dependência de Deus e do poder de Deus é tal, que embora essa casta possa aparecer, eu não vou nem perceber a diferença de casta A, casta B, casta C. Simplesmente eu vou dar a palavra de ordem, a minha dependência de Deus é tal, a minha dependência do poder de Deus é tal, que o demônio vai sair, sem se categorizar. Então o problema aqui é a nossa pequena fé, a falta de dependência do Senhor, principalmente no caso dos discípulos que ainda não tinham passado pelo Pentecostes. Então eu preciso tomar muito cuidado. Na verdade, gente, expulsão de demônios, ela depende do relacionamento com Jesus Cristo. E o relacionamento com Jesus Cristo passa por oração, jejum, estudo das Escrituras, santidade, ouvir palavra, viver uma vida consagrada, onde o foco da sua vida é o reino de Deus. São as coisas do Senhor. Porque sem relacionamento, a Bíblia traz um exemplo lindo sobre isso. Lindo não, um exemplo espetacular sobre isso. Vamos abrir no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos 19 é um texto clássico. Já estudamos esse texto. Atos 19, versículo 13. O que eu quero mostrar para vocês é que a frase de Jesus falando que essa casta só sai com jejum e oração
está mostrando dependência de Deus, do poder de Deus no crente. Olha o que acontece aqui. Atos 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Veja que interessante. Em Mateus 12, Jesus é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. O que ele fala antes? Veja, se eu expulso demônios pelo poder de Deus, o reino é vindo. Aí ele vem com a seguinte frase: e por que os vossos filhos expulsam demônios? Isso quer dizer que existiam judeus que, dentro de um ritual extremamente complicado, a gente tem documentação histórica disso, conseguiam repelir demônios. E é bem interessante, esse texto de Atos mostra exatamente aqueles, de uma maneira genérica, que Jesus fala em Mateus 12. Aí olha que interessante. Vamos pegar aqui. Dizendo, parte B do versículo 13: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha a frase deles. Eles sabiam, eles já tinham sacado. Os caras não são bobos. Os caras já tinham sacado. Só que Jesus aqui já tinha morrido há alguns anos. Mas quem expulsava em nome de Jesus? Os discípulos. Esses camaradas, eles eram exorcistas. Talvez até eles ganhavam algum dinheiro com isso. Sacaram rapidamente. Espera aí, os camaradas falam e saem. O que eles fizeram? Vamos fazer a mesma coisa. Até eu que sou mais bobo. Só que aí, olha o que acontece. Olha o 14 que fala. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Olha lá. Por quem expulsam os vossos filhos? Era normal. Normal não, acontecia. E aí o 15 diz: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Levaram um couro. Arrancaram, perderam as roupas. Existe aqui uma coisa interessante. Aqui eu vou tomar a liberdade de contar o testemunho do pastor Luiz Saião, da Igreja Batista Nações Unidas. O pastor Luiz Saião foi fazer uma visita pastoral e manifestou um demônio numa mulher. Ficou terrivelmente possessa. Ela tinha alguns envolvimentos com religiões pagãs, com feitiçaria. E essa mulher, para ser liberta, ela não foi liberta de uma maneira imediata. Foi necessário que os irmãos fossem se reunindo na casa dela e fossem orando diariamente. Até que finalmente ela foi liberta. Gente, a prova viva do essa casta só sai com jejum e oração. Por exemplo, comigo, nunca aconteceu de eu dar uma palavra de ordem e o demônio não sair. Mas já aconteceu da pessoa ficar endemoniada várias vezes em vários dias. Cai na mesma coisa. Não sabemos porquê. A Bíblia não nos dá essa informação, mas nós temos um relato de vários pastores, inclusive de igrejas históricas como as nossas, que uma pessoa, para receber esse tipo de cura, às vezes ela tem que receber oração vários dias. Às vezes pessoas têm que orar de maneira específica, mas isso não pode ser assombroso. Porque está lá em Mateus 17, essa casta só sai com jejum e oração. Existem casos mais cabeludos, a gente percebe em toda a informação que os evangelhos nos trazem sobre manifestações demoníacas, que são as mais diversas e de intensidades diversas.
Então é comum que exista problemas mais sérios, onde Deus precisa operar com maior poder. Não sei se essa é a melhor frase, porque Deus é o Todo-Poderoso. Mas e existem situações onde parece que é mais simples. Mas o que eu achei interessante do testemunho do pastor Luiz Saião foi a sequência de oração. E eu entendo que isso é bíblico. Pode acontecer de você ter que ir fazendo ou ajudando alguma pessoa. Vai depender de muita oração e muito jejum. E não é de uma pessoa só. Muitas vezes vai ser de um grupo. Agora, o que a gente tem que fugir? Daqueles jargões que tão bacana hoje, tão bajulado, a equipe de libertação. Gente, pra vocês terem uma ideia, primeira manifestação demoníaca que eu vi na vida e participei da expulsão daquele demônio, nem batizado eu era. Para vocês terem uma ideia. Então, assim, o jejum que eu tinha feito, eu tinha comido churrasco no almoço. E eu como bem churrasco. Uma saúde. Mas, assim, precisamos tomar cuidado com esses jargões, porque mais um pouco vai ficar parecendo o filme O Exorcista. Muita gente não sabe, mas a Igreja Católica, ela tem padres exorcistas. Uma vez eu assisti um filme, um caso verídico, de um padre que foi ajudar uma moça com um problema espiritual e depois de uma sequência de trabalho de uns 2, 3 meses, a moça morreu. E esse padre foi processado na justiça. E ele foi até o fim, na tese dele. E quase que queriam grampear ele por homicídio. E ele conseguiu provar a inocência dele, mas o que me chamou a atenção do filme foi o seguinte: o padre só não conseguiu expulsar o demônio porque ele não usava o nome de Jesus da maneira que a gente vê na Bíblia. Deu dó. Porque ele era uma pessoa comprometida. Tanto é que no tribunal falaram o seguinte: olha, é só você negar sua fé, você negar o seu envolvimento espiritual, que você vai ser automaticamente absorvido. Ele falou: não, mas eu não posso negar minha fé. Então você percebeu o quê? Ele não conhecia as ferramentas. Mas isso inclusive é bíblico, porque na igreja existem os anciãos, na igreja existem os irmãos mais maduros, na igreja existem aqueles que acabam lidando com práticas onde a manifestação demoníaca é mais presente. Na igreja existem aqueles irmãos que oram mais, que jejuam mais. Eu pergunto, se você fosse fazer uma visita para uma pessoa com problema espiritual sério, você ia levar alguém que a dieta da pessoa é só coisa do mundo, é só filme, é só musicaiada, é só comércio, é só gastação de dinheiro, é só passeio? Ou você ia levar aqueles irmãos e aquelas irmãs com o joelho bem calejado, aí fazendo o estereótipo que a gente procura honrar tanto, que mal sabe desenhar o nome e mal consegue ler as palavras da Bíblia, mas é alguém com o joelho no altar e que tem vida com o Senhor e que tem poder do Espírito Santo operando na vida dele porque ele é dependente de Deus? Qual que você escolheria para levar junto? Alguém com a barriga cheia de mundo? Porque esse aí é um grande problema. Por que tem gente que sofre na questão da expulsão de demônios? Porque a dieta da pessoa não é uma dieta adequada. Por exemplo, eu sou um senhor. Já vou chegar nos 55 anos, pela graça de Deus. Eu gosto de praticar esporte. Eu pratico esporte num nível até que não é tão comum na minha idade. Eu subo montanha, eu faço percurso a pé, eu pedalo de bicicleta, mas o meu estilo de vida tem que ser compatível, incrível isso. Embora eu seja amador,
eu tenho que dormir cedo, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ter um bom preparo físico, senão eu não faço. Aí eu pergunto. Paulo usa o exemplo do texto, fala, todo atleta se domina em tudo. Esmurra o seu corpo. Para quê? Para alcançar o objetivo. Por que as pessoas sofrem para expulsar demônio? Porque está com a barriga cheia de mundo, a cabeça gira em torno de mundo. A pessoa muitas vezes não é focada nas coisas do Senhor. O que vai acontecer? Essa casta só sai com jejum e oração. A pessoa vai ser esbofeteada, de maneira figurativa. Apesar que eu já vi gente, por exemplo, o falecido pastor Lincoln, uma vez foi orar por uma pessoa, eu nunca oro por ninguém de olho fechado. Porque isso eu aprendi com o pastor Lincoln. Ele foi orar com uma pessoa, ele estava de gravata, manifestou o demônio. O demônio puxou ele pela gravata, enforcando. E olha, deu o que fazer para soltar. Deu o que fazer para soltar. Então eu nunca oro por ninguém de olho fechado. Aprenda isso. Senão, já me unharam a cara, porque eu dei mole, eu estava atento e me unharam a cara. Saiu bastante sangue. E isso que eu estava atento. Sabia que a pessoa podia fazer aquilo, mas não deu tempo. Já um pouco mais experimentado nessa área. E aí o que acontece? Você acha que você vai lidar com coisas cabeludas do mundo espiritual? Com a barriga cheia de mundo? Aí para mim essa frase toma um enorme sentido. Essa casta só sai com jejum e oração. Na verdade a gente poderia jogar isso para uma amplitude. Mas mesmo Jesus dizendo o seguinte, olha, tem que ser meu servo. Tem que depender de mim. Tem que ter vida no altar. Tem que ter a barriga cheia de Bíblia. Tem que ser alguém que jejua. Tem que ser alguém que tem uma dieta compatível com o estilo de vida cristão. Hoje nós vivemos uma igreja que tem uma prática flácida. Nós vemos uma igreja que não tem santidade. Nós vemos uma igreja que não tem o coração 100% íntegro para o Senhor. E veja, eu falo isso para vocês com a maior tranquilidade. Por exemplo, durante a semana eu chego à noite, eu não assisto televisão. Eu gosto de YouTube. Eu vejo vídeo de trilha e de bicicleta. Aí eu pergunto, tem coisa mais mundana que trilha e bicicleta? Deve ter, mas é mundano. O dia que a gente for para a glória, para mim, na minha ideia, não vai ter bicicleta no céu. Não vai ter montanhismo no céu. Mas o que acontece é o foco, é acordar, ler a Bíblia, ouvir palavra, respirar as coisas do Senhor, estudar as coisas do Senhor. É vida com Deus. Você não vai ser o crente 100% do tempo. Vai ter uma vida normal, mas focada em Deus. Uma vida que busca santidade, uma vida de alguém que é justo. Lembra que eu falei da justiça? Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu peguei a conversa no ar. E a pessoa estava falando sobre alguns problemas, às vezes, que acontecem na área médica, na área de plano de saúde. E assim, veja, eu parto da seguinte premissa: se você contratou o serviço, você tem que ir até o fim. Mas se aquilo que você contratou não estava no contrato, não é direito seu. Ah, mas o juiz dá ganho, mas você não contratou aquilo. Isso é injustiça. Às vezes a gente não enxerga assim. Muitas vezes com nossos patrões a gente faz coisas assim, onde a gente é injusto. Muitas vezes com os nossos clientes a gente faz coisas que a gente é injusto. Lembra que eu falo para vocês que quem garante a matemática na nossa vida é Deus. É Ele que garante. Mas assim, não é porque tem gente que, por exemplo, ganha de causa na justiça que eu vou ir atrás de algo que eu não contratei. Aí a hora que você for dar cara a cara com o negócio, com o demônio, será que essa injustiça não vai pesar? Será que você não vai ter algum percalço?
Então, quando a gente vê o termo, essa casta só sai com jejum e oração, gente, é dependência de Deus. Mas não para aí a frase. O número de vagões que vem atrás da locomotiva chamada dependência de Deus é muito grande. Sabe? Agora, uma geração onde a turma brinca de ser crente, onde você chega dentro da igreja, por exemplo, os jovens levam uma vida mundana, onde você pega muita gente da igreja. Eu vou falar uma coisa para vocês, pode ser até que eu seja chato. Veja, isso aí que eu vou falar não é salvítico. Mas eu fico muito preocupado com a qualidade dos filmes em que os crentes assistem. Eu fico muito preocupado com a qualidade de música que os crentes assistem, ouvem. E por quê? Porque às vezes eu vejo crentes assistindo filmes de coisas que Deus odeia. Às vezes eu vejo crentes ouvindo músicas de coisas que Deus odeia. Então eu preciso tomar muito cuidado. Eu não quero entrar aqui na discussão música do mundo, filme do mundo. Na verdade, tudo é do mundo. O papel dessa Bíblia é do mundo. O material da capa dessa Bíblia é do mundo. O problema é o conteúdo. E eu entendo que existem filmes neutros e entendo que existem músicas neutras. Mas o que eu estou perguntando é o seguinte: o que atrai os seus olhos? Como você acha que você vai ser espiritual? Como que você acha que você vai estar sendo dependente de Deus na expulsão de demônios com a barriga cheia de porcaria? Gente, não tem. Faz sofrer. Olha, eu já vi crente ser chacoalhado. Crente nascido de novo. Tomou chacoalho de demônio, de demoniado. Porque acontece o que aconteceu aqui com os filhos de Seva. Mais profundamente, discernimento. Já teve pessoas que eu comecei a conversar na entrevista pastoral ou na igreja, e eu comecei a perceber que a pessoa estava semi-canalizada, semi-possessa. A pessoa estava falando comigo debaixo de 100% influência demoníaca. Aí entra o que a gente chama de dom de discernimento de espíritos, que numa primeira instância ele mostra na pregação que tipo de espírito está agindo, mas isso existe um desdobramento. De você discernir qual é a ação maligna na vida daquela pessoa, qual é a ação maligna na vida daquela família, qual é a ação maligna na vida daquela empresa, seja lá o que for, como um todo. Isso é discernimento. E como que você tem esse discernimento? Vou te responder. Essa casta só sai com jejum e oração. Vocês querem ver um exemplo do discernimento agindo? Alguém com a barriga cheia de uma dieta de Deus? Vamos voltar um pouquinho. Atos 16. Sim, versículo 16. Olha que interessante. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Veja, Lucas dá essa informação porque ele viu o demônio estar sendo expulso. E ele está junto aqui. Ó, o pronome nós. Está na terceira pessoa do plural. Então Lucas, que é o escritor de Atos, estava junto, ele presenciou. E viu o que tinha acontecido e por inspiração do Espírito Santo ele colocou, que era uma jovem adivinhadora. Mas veja, olha o quadro, a figura, como eles não sabiam que era uma jovem adivinhadora. Porque senão Paulo tinha agido no primeiro momento. Olha que interessante, versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do meu Deus Altíssimo. O que o demônio estava fazendo aqui? Olha o que o demônio falou. Vos anuncio o caminho da salvação. É mentira ou é verdade?
Verdade. E os homens são servos de Deus. É mentira ou é verdade? Gente, sabe o que eles fariam na igreja hoje? E olhar para a cara do outro e falar, nossa, vamos chamar essa jovem para fazer um trabalho missionário com a gente. Mulher de Deus. Cheio, profeta, lembra que eu contei da profeta, do coquinho que ficou endemoniada? É o que se faria hoje na igreja, sem prudência nenhuma. Ó, como ela anuncia, que coragem, é uma mulher, quem ouve mulher? Naquela época não se ouvia mulher. Ó, mal nós chegamos aqui, essa enviada do Senhor está nos ajudando no trabalho missionário, dizendo, são servos do Deus Altíssimo, olha, nunca ouviu o Evangelho, já Deus está revelando para ela, o Evangelho é uma eleita. Está falando que anuncia o caminho da salvação, não é o que isso ia fazer hoje? Não dava para perceber que tinha demônio aqui. Mas olha o próximo versículo que fala. Versículo 18. E isso fez ela por muitos dias. Eu pergunto, conhecendo Paulo, se no primeiro dia ele tivesse visto que era demônio, o que Paulo ia fazer? Expulsar, gente. Paulo ia para cima. Ia para cima, sem dúvida alguma. Ia para cima. Mas Deus estava treinando Paulo. Vida espiritual é dinâmica. O mesmo treinamento que Paulo recebeu aqui, nós recebemos no nosso dia a dia. As pessoas são inspiradas por vários espíritos malignos. Crentes são oprimidos. Porque veja, um crente nascido de novo não pode possuir um espírito maligno. Mas ele pode ficar opresso. Ele pode ter a sua mente dominada por estruturas de raciocínio anticristo. Coisa mais comum que eu vejo na igreja hoje é crente nascido de novo com a mente mundana. Cheia de filosofia, cheia de coisas anticristo, cheia de mentiras malignas, de sofismas. Porque não tem uma mente renovada pela palavra de Deus. Então lembre-se, até crentes pode ser opresso. Às vezes, você vai estar conversando com um crente e você vai perceber nitidamente a ação demoníaca na vida deles. É com arrogância, é com independência de Deus, é com mundanismo, avareza, uma série de coisas. Sensualidade, as formas são diversas. Mas olha que interessante aqui, depois de muitos dias, olha o discernimento espiritual. Continua. Mas Paulo, perturbado. Gente, esse perturbado aqui, eu já vi alguns intérpretes falar sobre isso, eu concordo. É uma perturbação no espírito. É um incômodo. É como se fosse... É subjetivo. É um discernimento. Por isso que eu acho que tem a ver com o dom de discernimento de espíritos. Porque não havia nada claro. Veja, por muitos dias, qual foi o trabalho dessa jovem? Esses homens que são servos de Deus vos anunciam o caminho da salvação. Encontrou de novo. Esses jovens que são servos do Deus Altíssimo vos anunciam o caminho da salvação. De novo. Esses homens... Qual o problema? Não estava falando contra. Não estava, por exemplo, que nem o Bar Jesus, que estava do lado do procônsul Sérgio Paulo, na ilha de Malta, que enquanto Paulo tentava anunciar o evangelho, ele tentava constranger o Sérgio Paulo de ouvir. Aí Paulo falou, ó filho do diabo, ficará cego. Ali foi mais fácil. Mas Paulo também teve discernimento. Mas aqui não. Essa perturbação, gente, é aquela pulga atrás da orelha, que aqueles que dependem de Deus, que andam em jejum, em oração e leitura bíblica, têm o discernimento, é algo mais profundo, é algo no íntimo do homem. É afinidade. É como eu costumo dizer, é sintonizar o rádio. A estação de rádio está lá o tempo inteiro, mas se você não sintonizar nela, não vai pegar. Só que a onda de rádio está lá o tempo todo.
O poder de Deus é incomensurável. Está lá o tempo todo, mas você está conectado? Você é alguém que anda na dependência do Senhor em jejum, oração e disciplinas bíblicas? Essa perturbação é algo que vem de alguém que anda com Deus. Servos do Senhor experimentados. Do tipo daquela irmãzinha que eu contei que ela ouviu uma pregação, quando acabou a pregação ela chegou para o irmão e falou: irmão, eu não gostei da pregação desse pastor, estou incomodada até agora. Só que eu não estou conseguindo entender por que eu estou tão incomodada. Aí o irmão mais maduro falou: irmã, você está tão incomodada porque esse pregador acabou de ensinar que Jesus não ressuscitou. Era íntimo. Era no coração. E aí o que Paulo faz? Voltou-se e disse ao Espírito, está no versículo 18, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça para e foram açoitados, fustigados com vara. Só que aí o carcereiro e a família dele foram salvos. Mas o que eu quero que vocês entendam? Não havia indício de que havia um demônio agindo. Ao contrário, o indício era que parecia que Deus estava agindo na vida da moça e ajudando na obra missionária. Uma maneira de se esconder. Uma atitude maligna para tentar se esconder. Demônios fazem isso. Por que às vezes manifesta demônio em culto? Que é que para a pessoa não ouvir a palavra da salvação, a palavra que liberta. Para dar show, para roubar o culto, para fazer pirotecnia. Mas o ponto aqui em questão não é esse. O ponto aqui é o seguinte: os filhos de Seva esconjuravam em nome de Jesus a quem Paulo prega. Esse Paulo era um homem que buscava a Deus de todo o coração. Ele era alguém que tinha vida com Deus. Quer ver que interessante? Vamos para aquele caso. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, Atos 27, se eu não me engano. Vamos achar a passagem. Atos 27, aí eu vou encerrar. Vou mostrar o discernimento para vocês. Atos 25, Atos 26... Ah, não, acho que é o Atos 28. Espera aí. É do Bispo Sérgio Paulo, no Atos 28 mesmo. Eu acho que é antes. Ah, não, é antes. É antes, esse daqui é o Plúbio. Vamos voltar um pouco, vamos achar. Se eu não me engano, isso daqui vai estar em Atos 12. Vamos voltar um pouquinho. Atos 12, Atos 14. É na ilha de Creta, acho. Atos 12. 13, por aí. Aqui, achei. Atos 13, versículo em Chipre. Elimas o mágico, Bar Jesus era o outro. Não é Bar Jesus. Elimas é Bar Jesus, olha lá. Atos 13, versículo 4. O interessante era o seguinte: quem era natural de Chipre? Barnabé. Barnabé, levita. Interessante. Vamos lá. Mas vamos ler o 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Salamina é capital da ilha de Chipre nessa época, entendeu? E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus,
o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo. Gente, o que é cheio do Espírito Santo? Não é uma matemática que se ensina hoje. Você busca, busca, busca e se enche do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é o seguinte: você busca, busca, busca e o Espírito Santo domina toda a sua vida. Quanto mais cheio você é do Espírito Santo, mais a sua vida é dominada pelo Espírito Santo. É isso que acontece. Então, o que acontece aqui? E fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse. Então o procônsul, vendo que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Gente, isso aqui é uma operação apostólica. Pode acontecer hoje? Olha, se Deus quiser fazer isso de novo, Ele faz, Ele é Deus. Se quiser fazer 10, 20, 30, 50, 200 vezes, faz. Quiser abrir um buraco no chão, o Bar Jesus cai lá dentro, Deus faz o que quer, Ele é Deus. Agora, não é regra. O Deus que opera milagres não é obrigado a agir de uma forma que o ser humano define. Eu não posso pegar uma experiência em Atos dos Apóstolos e querer transformar a experiência tal qual em Atos dos Apóstolos hoje. Prova disso eram os lenços que Paulo orava e as enfermidades eram curadas. E os espíritos malignos saíam, porque veja, Epáfras ficou doente e Paulo deixou Epáfras doente. Se fosse uma regra, já naquela época, Paulo mandava um lenço. Timóteo, nós vamos ver na próxima palavra, quando jejuava tinha que tomar vinho. Paulo podia mandar um vinho com lenço, ou um vinho orado. Coisa que não existe na Bíblia, orar por copo d'água. Tornar as coisas benta, isso é coisa de católico, isso é coisa de nova era. Mas o que acontece? Nesse caso aqui, era operação de maravilhas próprias daquela época. A sombra de Pedro curava. As maravilhas que fazia, você vê essa palavra que é espetacular. Mas veja, aqui foi fácil Paulo perceber que era um demônio agindo. Por quê? Gente, aprende a primeira regra. Sendo de maneira possessa ou sendo por influência. Sempre que alguém está impedindo a pregação do evangelho, seja da forma que for, é ação maligna. Agora, o que você não pode generalizar, se é uma pessoa possessa ou se é uma pessoa opressa. Se o demônio está pelo lado de dentro ou se o demônio está agindo pelo lado de fora. Se o demônio já agiu nas filosofias do cérebro. Se o demônio já agiu na forma de pensar, não dá para saber. Mas entenda, sempre que você vê qualquer atitude que vá contrária à propagação da verdade, à propagação do evangelho, essa atitude tem uma origem, espíritos malignos, das mais diversas formas. E vou falar uma coisa para vocês, não precisa ser muito espiritual para isso. Vou até ampliar o exemplo. Sempre que você for conversar com alguém, fazer um aconselhamento, e você está apontando o caminho da santidade, você está apontando o caminho da consagração, você está apontando o caminho das disciplinas espirituais, e a pessoa começa a resistir, é de influência maligna. O que você não tem condição de saber é se é pelo lado de dentro, ou pelo lado de fora, ou por estruturas de raciocínio anticristã que se instalaram na alma da pessoa.
Mas tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus é alvo da nossa batalha. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra a principalidade. Aí ele fala, estejam prontos a agir contra toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Então eu tenho que entender, tudo aquilo que é contra a igreja, tudo aquilo que é contra a pregação do Evangelho, tem origem maligna. Não precisa ser muito espiritual para entender isso. As demais coisas necessitam sim de intimidade, vida com Deus e principalmente essa dependência. Que maravilha que Deus fez isso. Essa casta só sai com jejum e oração. Você precisa ter uma fé completa. Você precisa andar na dependência do meu poder. Você precisa andar regado por mim. Essa é a regra. Pode acontecer exceções? Pode. Pode uma criança expulsar um demônio. Mas Deus nos incentiva sempre a buscá-lo com intensidade, dentro dos princípios bíblicos claros, que envolvem dedicação diária e consagração. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, Pai, que o Senhor venha nos ajudando nessa questão da disciplina espiritual, da consagração, da busca do teu reino. Senhor, que nós sejamos pessoas que aprendam a andar em tua dependência, que sejamos totalmente dependentes do teu poder, da tua mão e da tua ação. Senhor, livra-nos de todo ensinamento místico, que nós possamos viver uma fé simples e verdadeira, de maneira bíblica. Senhor, a tua palavra nos diz que aquele que começou a boa obra em nós há de terminar em Cristo Jesus. Que o teu poder opere poderosamente em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ter que fazer a última palavra na próxima exposição bíblica, mas aí eu creio que encerra. Deus abençoe vocês. Paz.